O Alan dos Santos, ele ainda continua muito Bolsonaro, terrivelmente bolsonarista? Terrivelmente bolsonarista. E digo mais, nesse ponto, você vai ver na próxima fala, que eu acho que isso é um resumo dessas 4 horas de podcast. Às vezes em que o Alan tenta argumentar contra o Renato, ele não consegue entender o que o Renato está dizendo. Nesse ponto, e acho que todo mundo viu, o Renato explica a questão da desnazificação. Ele vai dizer agora, nossa, o Renato está dizendo que o Bolsonaro é nazista. Não, ou que está fazendo esse tipo de coisa. O conceito que o Renato explicou, e qualquer um que está em casa pode jogar no Google, tem até na Wikipedia isso. Você está explicando, ele está explicando para o Alan que esse conceito quer dizer que, assim como aconteceu na Alemanha nazista, o conceito de desnazificação é tirar o governo que estava lá e colocar um novo governo. E ele diz, o Renato, que o Bolsonaro fez o contrário. O Bolsonaro, ao invés de desnazificar, ou seja, expurgar o PT, ele botou petistas lá dentro. Mas o Alan fala, ele tá chamando o Bolsonaro de nazista. Porque esse é o ponto. Isso resume as 4 horas para quem for assistir. Quando o Alan começa a argumentar com o Renato, ele não entende o que o Renato tá dizendo. Em nenhum momento aqui o ponto é nazismo. E ele não entende isso. E isso acontece o podcast inteiro. Ele vai chamar o Renato de mentiroso, enfim. De fato, o cara não consegue passar a ideia dele, né? E assim, no caso do Alan, cara, ele tem um trabalho, né? Até mais antigo de destaque na internet do que o 38, né? Então, da época do Terça Livre e tal. Então, assim, se você tem uma comunicação passando o que você acredita e passando a tua ideia, e passou um tempo, deu errado, ou seja, o Terça Livre era um canal, de apoio ao Bolsonaro. Beleza, tá ótimo. No momento lá, todo mundo acompanhava, todo mundo, deu apoio, todo mundo foi lá, votou, foi pra manifestação e tal. Os caras movimentavam meio que o Brasil ali nessa... Era uma liderança na comunicação ali, pró-Bolsonaro ou da direita brasileira. Quando vem o erro, tem que ter, no mínimo, uma capacidade de ouvir uma crítica para poder melhorar e corrigir o rumo, né? Agora, se ficar, nessa dificuldade, né, de ouvir e meio que negar uma realidade, né, aí realmente vai ser difícil, né? Vai ficar nessa discussão aí. Por isso tá explicado já o que aconteceu, né? A treta, o nervosismo, né? A briga, porque realmente o ânimo vai subindo, né? Você não consegue ouvir nada, né? Vamos lá, continuando o vídeo. Realizar as coisas achando engraçadinho isso. Isso não é clichê, chavão. Claro que é, porra. Termo nenhum. Claro que é você tirar a honra de uma pessoa que não está fazendo o que ela não fez, porque quando você fala ele nazificou, você está dizendo que ele transformou aquilo ali em algo nazista. Não, ele aumentou o número de pessoas do regime anterior. A desnazificação, esse conceito é assim há 70 anos. Ele nazificou. Não, você disse isso. A desnazificação é a definição na ciência política. Isso é clichê, chavão. Não, negativo. Claro que é, isso é um conceito acadêmico, porra. Isso é um conceito acadêmico há mais de 70 anos. Da USP. Não, de qualquer universidade de nível. Desnazificação, inclusive o próprio Bukele já utilizou esse conceito. O Bukele, inclusive. Pronto, vamos pro COF. O que o professor Olavo falou sobre Bolsonaro? Eu morei com ele 2 anos. Ele não falou que se Bolsonaro continuasse sendo covarde, seria o ser mais desprezado da República, e que se ele continuasse sendo covarde, essa é a palavra que ele usava, ele viveria do favor dos seus inimigos. Verdade, hoje Bolsonaro não está na cadeia pela sua covardia, não é isso? E verdade, ele falou isso. E ele depois terminou com uma frase. E saiba que eu estou aqui para te ajudar. Pois é. Eu também oro por todo mundo, eu oro por Lula, eu oro por Bolsonaro. Eu quero todo mundo que eu oro, eu também estou aqui por você, eu estou aqui por qualquer um. Tô aqui, se você quiser uma oração, pode me mandar que eu faço o Pai Nosso. É não difamar. O Olavo nunca difamou o Bolsonaro. Nunca, sabe que é nunca? Eu difamei? Claro, quando você fala que ele nazificou e que todas as pessoas que ele indicou, você está difamando. Difamação. Sabe por quê? Porque é gostoso difamar o Bolsonaro. Sabe por quê? É gostoso difamar o Bolsonaro porque você ganha like. Mas qual a sua definição de difamação? Qual a sua definição de difamação? Difamação é quando você afirma um fato diverso da... Cara, eu acho que o Alan, ele tá, de repente, ainda em 2021, cara. Em 2024, falar do Bolsonaro não dá like não, cara. O Renato, a comunicação do Renato, o foco do Renato, todo mundo que gosta do Renato, não é porque ele fala mal do Bolsonaro, não. Inclusive, quem apoia o Bolsonaro gosta do Renato. O ponto alto da comunicação do Renato não é crítica ao Bolsonaro.
Ele fala em tom de crítica. Agora, o Renato é a parte do Bitcoin, é a parte, porra, da moralidade, a parte da cultura, né? É isso, pô. Né? Ele vai atacar, porra, essa ideia do feminismo. Ele não vai ficar ali, a bandeira do discurso dele falando mal do Bolsonaro. E outra coisa, em 2024, em 2023, não tem mais essa coisa. Agora, em 2021, todo mundo, não, tá na onda Bolsonaro. Não sei o que, tá falando Bolsonaro pra dar like, tá falando Bolsonaro pra dar hype. Não existe isso hoje. E nenhum dia o Renato veio aqui ou qualquer outro podcast para falar mal do Bolsonaro. Né? Eu acho que o Renato tem muito mais do que isso, né? Muito mais conteúdo e muito mais carinho por outras coisas. Né? Vamos lá. Na realidade, todos os fatos que eu afirmei aqui estão na realidade. Não, aí você diz, não, eu tinha acesso íntimo do cara. Não foi bem assim, o jornal mentiu, não é isso? Você quer saber o que é difamação, não? É um fato falso da realidade, se for crime e calúnia. Não, eu não tô falando de código. Eu não tô falando de leis. Você tem uma definição própria de difamação. Não é definição própria, não. É catecismo. 8º mandamento. Sim. Você vai falar um catecismo da Igreja Católica? Claro, o amarelinho, Exatamente. No 8º mandamento, lá explica bem o que é difamação. Só que não é a minha definição. Porra, pelo menos não vai ser como o do Monark, né? Pelo menos ele não considera e não sopra porra em minha cara, não é isso não? O cara foi brother, não é isso não? Renato, entenda uma coisa. Sim, mas não importa o conceito, a gente entendeu que a afirmação de fato falso. Claro que importa. Sim. Eu tô falando pra você de difamação, você já vem com preconceito. Falso que eu falei você aqui? já veio com caralho do preconceito. Mas qual fato falso? Não é minha, porra. Tá catecismo, caralho. Qual é o fato que eu mencionei aqui? Mas qual é o fato que eu falei aqui? Vai ler a porra do catecismo. Eu menti? Eu tô dizendo aqui a mesma coisa que Jesus... Porra, na boa, mano. Um padre deve ficar envergonhado de ver esse camarada falando do catecismo nesse tom, mano. Na boa, cara. O cara tá calmo. Eles não conseguem ouvir um outro, né, cara? O Renato tem um jeito dele. E assim... Como eu disse, né, cara? Eu não sei se é porque eu gosto muito do Renato, já conversei com ele aqui 2 vezes no podcast. A gente sempre assiste o Renato. Ele vai falar, ele vai ficar quieto e o outro vai falar. Agora, o Alan, pelo visto, não tá querendo ouvir o que o Renato tem pra falar, né? E aí, toda vez que ele não consegue quebrar o argumento, ele fica nervoso e estoura, pô. Agora, mais uma vez. Vamos lá, mano, volta. No templo. Você virou qual foi a mentira? A tua definição é o caralho. Dos fatos que eu mencionei aqui. Você tem que parar de preconceito. Mas dos fatos que eu falei aqui, você não tem nada... Cara, muito simples isso aí, cara. O Renato falou de difamação do Código Penal. Ele falou, não tô falando da lei, tá falando de quê? Né? Aí ele... então é definição sua? Aí depois o Renato vai criticar e ele fica nervoso, porra. E aí você percebe que ele... não entra na discussão em si sobre difamação. Ele diz, não, porque é no catecismo, e aí é diferente do Código Penal. Mas por que não deu o conceito no catecismo? E a discussão não avança. A discussão fica parada porque ele está dizendo que, não, você não entende. Enfim. Vamos. Aconteceu isso. Ele indicou petista STF. O meu problema é o uso de chavão e clichê para difamar então, pessoas. Pronto, os fatos são verdadeiros, então. Que faz? Quais fatos? Que Bolsonaro indicou petistas do STF. Quando você usa figura de linguagem, dizendo todos... Cargos relevantes, os tribunais superiores. Tribunais superiores, sim. Que são execuções... Quais são as indicações mais relevantes do presidente da República? É ministro do STF ou de porra de meio ambiente? Não, olha, eu entendo, eu concordo com você. O maior erro do Bolsonaro... Olha só, uma coisa é você reconhecer os erros do Bolsonaro. Mas para ser erro, você tinha que demonstrar, fazer alguma demonstração de intencionalidade diversa. Não existe. Erro é quando você chega lá e veja um travesti achando que é uma mulher, porra. Isso é um erro, não é isso? Então, agora, quando você veja... É isso, cara. Olha só, vamos lá. 2021, 2022, 2020, governo Bolsonaro. Tava em voga a militância judicial. Que o judiciário estava militando e que tinha viés do cacete. 2018, campanha do Bolsonaro já falava disso. Você espera que ele vai indicar, porra, os ministros nível superior, SCJ, Supremo Tribunal Federal. Você espera o quê, cara? Que ele vai indicar os caras da linha, né? Das pessoas que votaram nele, porra. O que ele dizia que era. Né? Aí ele vai lá e indica o Cássio Nunes, por exemplo. E esses camaradas aí, cara,
Tem nada pessoal, não conheço o Alan, nunca vi o Alan, provavelmente eu nunca vou ver na vida e não sei, né? Mas assim, não adianta nem falar pra ele que pelo visto ele não sabe, né? Não sabe fazer isso. Então assim, eu ia falar, Alan, nada pessoal. Aí ele ia falar, porra, caralho, vai tomar no cu, sou homem, porra, não vai adiantar, né? Então é o seguinte, quem gosta do Bolsonaro tem que entender o seguinte, cara, fato, e esse fato, na época, era um malabarismo, meu irmão, para explicar por que indicou o Cássio Nunes. Por que indicou o Augusto Aras? Por que indicou fulano de tal? É Augusto mesmo, não é isso? Augusto Aras. Por que indicou por um monte de gente? E toda hora é um malabarismo e tal. O Teleitão tá falando o quê? Porra, isso é erro? Erro é quando você acha uma coisa, o cara parece ser, então vamos lá, o Cássio Nunes parecia ser, porra, bolsonarista ou olavista. Se ele parecia, chegou lá, foi uma coisa diferente, é erro, porra. O Lula indicou o Flávio Dino. Se chegar lá, porra, o Flávio Dino falar, eu sou extrema-direita, eu sou peixe do Bolsonaro, e é isso aí e tal. Aí o Lula vai falar, porra, meu irmão, beijei um travesti achando que era, porra, uma mulher. Faz sentido, pô. Agora, o cara não reconhecer isso, né? O cara não perceber isso e continuar, porra, defendendo, aí tá ausente de argumento, pô. E realmente,